Graça e paz. Hoje, dia 23 de maio de 2024. Até aqui, nos ajudou o Senhor. No livro de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 14, nós vamos ter essa leitura. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legiões é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que não mandasse fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Amém? Ainda sobre mundo espiritual. Será que os espíritos maus têm poder para prejudicar as pessoas? Vamos para o texto da meditação. Esta é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia sobre o poder dos espíritos maus. Ela confirma a realidade do poder de certos espíritos sobre a vida de muitas pessoas, como era o caso desse homem que morava nos sepulcros. Ele tinha uma força sobre-humana, inexplicável, e vivia se ferindo. Ainda hoje existem pessoas que são dominadas e prejudicadas por espíritos maus. Tais pessoas envolvem-se com espíritos e acabam passando por um sofrimento terrível. Elas precisam de libertação que vem de Deus. Essa libertação só é possível pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Será que os espíritos maus têm poder para prejudicar pessoas? Sim. Lógico, né? Está aqui na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Eu creio. E eu tenho para falar para você que uma pessoa, quando está possessa de um espírito maligno, de um espírito mau, ela pode fazer muitas coisas, né? Prejudicando outras pessoas e a ela mesma. Amados, aqui está nítido a história desse homem. Ele andava noite e dia, clamando, e ele morava em sepulcros. Nada prendia aquele homem, e ele se feria com pedras. A palavra de Deus aqui está. Ele se feria.
tá? E quando Jesus chegou àquela cidade, né? Ele foi logo se prostrando diante de Deus, ele correu e o adorou a Jesus, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele pedindo ali, clamando a Jesus que Jesus não o atormentasse, porque ele sabia que ia ser expulso daquele homem, da vida daquele homem. Aquele homem estava possesso. Não havia cadeias nem grilhões que prendessem aquele homem. E ele não estava com um espírito, ele estava com uma legião. Ele mesmo respondeu para Jesus. Jesus perguntou a ele, né? Qual era o nome dele? E ele disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E ele rogou a Jesus. Olha para você ver. A gente já ouviu dizer, né? Eu acredito que você também já ouviu dizer que o diabo, ele conhece a palavra de Deus do começo ao final, né? Do início ao fim ele conhece, ele estremece, ele não obedece. Por isso que eu e você, amados, amadas do Senhor, nós temos que obedecer a palavra de Deus, obedecer a Jesus. Amém? Então nós temos aqui para nossa reflexão: por que há pessoas que não acreditam em espíritos maus? Eles não acreditam, amados, porque eles estão cegos espiritualmente falando, né? Por que tantas pessoas procuram espíritos se isso é tão perigoso? Falta de discernimento, de conhecimento, falta de ter um contato com Jesus, falta de ter, como é que eu vou dizer para você? Intimidade com o Pai Celestial. São pessoas que acreditam em qualquer coisa e não acreditam em Deus, né? Você acha que o espírito mau tem poder sobre a vida de um cristão? Por quê? Amados, um espírito mau só poderá ter poder na vida de um cristão quando este não estiver fazendo a vontade de Deus. Ele pode até se intitular como cristão, mas ele não é de fato um cristão. Por quê? Porque ele dá brechas. Porque ele está no caminho de Cristo, ou está na igreja, mas não está completamente se lançando sobre os cuidados de Deus. Debaixo dos cuidados de Deus. Então ali ele dá brechas para um espírito maligno. Porque o inimigo, ele está ao derredor. Jesus está ao redor. O inimigo está como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, devemos ter esse cuidado. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, meu amado, minha amada, vem nos ensinar sobre o mundo espiritual. E a nossa luta, meu amado, minha amada, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades que operam nos ares. Muitas das vezes até brigamos com alguém, mas nós devemos estar atentos para entender, ter sabedoria, o porquê disso tudo. Que o inimigo quer nos ver perdendo a batalha, perdendo a guerra,
Por isso nós temos que vigiar e orar, sempre obedecendo aos mandados, né? Aos conselhos, não é aos mandados, aos conselhos do Senhor Jesus. Estar atento à palavra do Senhor, àquilo que Ele está nos ensinando, nos aconselhando, nos exortando, amém? Para que possamos estar no caminho verdadeiramente de Deus, de Cristo Jesus. E se nós buscarmos a Deus, né? Atentamente ouvir a voz de Deus, obedecer aos seus mandamentos, o Espírito Santo de Deus vai nos dar sabedoria, entendimento, para nós sabermos qual que é a boa vontade do Senhor Jesus para nós. E nós devemos resistir ao diabo, porque ele vai fugir, em nome de Jesus. Amém? Ele vai fugir porque nós estaremos revestidos do Senhor Jesus em nossa vida. Amém? Pense nisso, medite sobre isso e tenha essa experiência com Deus em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.